Galera, tem uma coincidência aqui que envolve o Paysandu e o Remo, né? Que eu achei bem interessante, né? Eu sei que alguns de vocês têm aquele tabu que, não, pô, aqui é canal do Paysandu, não tem que falar do rival. Ou eu tenho certeza que a galera que produz conteúdo lá do Remo, porra, aqui é Remo, não tem que falar do Paysandu. Eu já falei pra vocês que eu discordo, claro, que o nosso viés vai ser sempre de Paysandu, né? Eu até vejo alguns colegas no comentário, ah, tu é muito clubista. Claro, porra, aqui é canal do Paysandu. Mas eu não vejo, né? Sobretudo porque nós somos clubes regionalizados, né? O Inter, quando a gente fala de Inter, tem que falar de Grêmio, quando fala de Cruzeiro, tem que falar de Atlético Mineiro. Diferente de Rio e São Paulo, que são clubes que, muito embora são do mesmo estado, têm realidades diferentes. E a gente tem realidades aqui muito parecidas. Por isso que, invariavelmente, muitas vezes, quando se fala de Paysandu, se fala de Remo, quando se fala de Remo, fala de Paysandu. E eu vou mostrar para vocês aqui qual a relação íntima, né? A relação umbilical, a relação similar que teve Remo e Paysandu depois aí da vinhetinha. Meus amigos, canal Central Papão, não se esqueça aí, por favor, de se inscrever, já dá o like aqui no canal para fortalecer o canal Central Paysandu. Olha aqui, galera, o que eu queria mostrar para vocês sobre a arrecadação de Remo e Paysandu aqui, olha. Matéria de Eu Liberal. Paysandu bate o recorde em 2025 e arrecada quase 40 milhões. Olha aqui a coincidência, ó. Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica o faturamento em 25. Leão Azul teve um faturamento de mais de 41 milhões. Então, grave esse valor aí. Remo, 41 milhões. Paysandu, 39,2, quase 40 milhões. Né? Então, perceba que a arrecadação de ambos, né, elas são muito parecidas. Né? Olha só, vamos ver o resumão aqui da matéria aqui. Ó, isso é uma projeção da matéria da TV Liberal, tá? Então, olha só, qual é a origem de recursos do Paysandu? Premiações e cotas, ó. A arrecadação de arquibancada, cotas de TV, name right, né? Que é aquele nome lá de colocar estádio, Bampará, Curuzu, folha salarial, expectativa para 2026. Beleza. Agora bora lá pro Remo, ó. Mesmo valor também, ó. Vamos lá. Mesmo valor. Ó, a arrecadação triplicou, lembrando que o Remo em 24, né, estava na Série C. Ó, renda, o Remo teve a segunda maior renda, se eu não me engano. Cotas de TV, que nem o Paysandu também foi igual, né? E venda e negociação de jogadores. Quer dizer, o que o Remo teve diferente do Paysandu, arrecadou 2 milhões a mais só. O que o Remo teve de diferente do Paysandu, em termos de receitas elevadas, né? Embora o Remo tenha ficado na frente do Paysandu em relação à arrecadação no estádio, né? Só para lembrar, o Remo ele praticou um ingresso um pouco mais caro e como esteve, obviamente, em melhor situação no campeonato, automaticamente a torcida comparece muito mais ao estádio e automaticamente a demanda, né, a oferta, a história da demanda e oferta, automaticamente o clube pode praticar o preço um pouquinho maior, né? Diferente do Paysandu que estava em crise, embora teve também a quarta maior média de público e teve também a quarta maior arrecadação. Já o Remo teve a terceira maior média de público, porém, se eu não me engano, a primeira ou a segunda arrecadação. Mas no frigir dos ovos, mesmo que o Remo tenha praticado um ingresso maior, né, um valor maior, isso não dá tanta diferença, galera, porque bilheteria, né, bilheteria não é um valor considerável, uma regra, não é algo revolucionário, muito embora pese assim. Ó. Mas a grande diferença aqui pro Remo, que realmente o Paysandu não teve, foi venda de jogadores, né? Que foi a multa rescisória do Caio Vinícius, a venda do Adailton e do Maxwell, que deu aí quase 4 milhões, coisa que o Paysandu não teve. Ou seja, numa média geral, tanto o Remo quanto o Paysandu tiveram arrecadações parecidas. Porque lembra, nem Paysandu e nem Remo possuem um projeto financeiro de ativos ou captação de recursos definidos, né? Eu sei que, como o Remo subiu agora, quem é torcedor do Remo vai dizer, não, mas aqui o Remo se organizou, galera, só para lembrar, o Remo tem um déficit de 13 milhões do ano passado, e ano passado, dá um Google aí, o Remo teve um arresto, tá? O Remo teve um bloqueio de verba, quer ver? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ó, tá aí, galera. Ó. Remo consegue desbloqueio de mais de 1 milhão de cotas e patrocínio junto à Justiça do Trabalho. Olha aqui.
em setembro do ano passado, ou seja, cerca de um ano atrás, o Remo tinha cotas bloqueadas e depois conseguiu o desbloqueio. O que é que eu quero dizer com isso? Competência do Remo, que com a mesma arrecadação de 2025, quase a mesma arrecadação do Paysandu, conseguiu subir. Né? Claro que o elenco agora tem uma discrepância também. Né? O Remo tinha um elenco muito mais superior, não só financeiramente, até que tecnicamente não era muito mais superior, mas era superior. Tanto que os dois repasses foram parelhos. Né? Mas enfim, isso é papo para uma outra história. O que eu quero dizer com isso? O Remo foi competente com a mesma arrecadação para subir. Eu sei que muita gente vai dizer, mas é porque tinha dinheiro não sei de quê, do governo do estado, não sei o quê, COP. Galera, beleza, isso é bom para resenha. Eu brinco muito na resenha em grupo de WhatsApp com isso, mas isso é resenha. Isso não tem comprovação. O que a gente tem de dado objetivo é, o Remo teve cerca de 40 milhões, o Paysandu cerca de 40 milhões. O Remo aplicou esse dinheiro, conseguiu subir, e o Paysandu ficou na lanterna e na zona de rebaixamento quase o campeonato inteiro. Se o Paysandu tivesse assim, não, mas aí, pô, a gente quitou dívida, a gente está se reorganizando, teve a mesma arrecadação e está voltando para a Série C todo ferrado, com 2, 3 meses de salário, time pedindo, jogador pedindo rescisão indireta, né? E por outro lado, volto a dizer, eu não quero tirar o mérito do rival, né? Ao contrário, eu estou dizendo que num campeonato de Série B mais fácil de todos os tempos, a gente foi lanterna. Então isso não é tirar o mérito, ao contrário, é diminuir nosso mérito, né? Mas lembrar assim que por outro lado também o Remo foi competente em pegar essa janela, né? De pegar uma série B super acessível, super fácil e conseguir subir, né? Enquanto que o Paysandu pegou uma série B fácil e conseguiu ficar lá na zona de rebaixamento. E pior, né? Se tivesse ficado lá na zona de rebaixamento, mas não tivesse gastado dinheiro ou se a arrecadação tivesse sido uma arrecadação mínima, legal, mas foi um recorde de arrecadação e com uma arrecadação similar ao do rival, né? E por outro lado também, a gente não pode entrar nessa de, olha como o rival está se organizando. Não tá, galera. Acabei de mostrar para vocês aí. Há um ano atrás o clube estava com um bloqueio judicial. O clube volta a dizer, não tem CT, tal como a gente, é um estádio semiprofissional. Agora foi competente em conseguir o acesso. Tanto que tu vê dos quatro times que conseguiram acesso. Coritiba é SAF, tem estádio, tem CT. Atlético Paranaense não preciso nem dizer, né? Chapecoense saiu de uma recuperação judicial e acabou de inaugurar a sua arena, né? Arena padrão, né? Tudo bem que é gramado sintético, mas arena padrão. E o Remo não tem estádio e não tem CT, né? Volto a dizer, isso é para tirar o mérito do Remo? Claro que não. Mas é para dizer que as arrecadações foram parecidas e o Remo, a despeito de não ter toda essa estrutura, conseguiu acesso. E o Paysandu, por outro lado, ficou na lanterna. Tá? E não vem com esse papinho de que tem dinheiro disso ou daquilo. E se tiver dinheiro disso ou aquilo, até nisso, né, o Paysandu foi incompetente com uma arrecadação parecida, né? Então, eu sei que muita gente pode ficar com raivinha, tal, comparando. Tem que comparar sim, porque nós somos clubes regionais e não adianta a gente se iludir. Outro dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Clubes regionais, eles só vão crescer junto. Porque é diferente do Rio de Janeiro, que tu tem um Flamengo que tem uma realidade, e um Botafogo e um Fluminense que têm realidades completamente diferentes. A mesma coisa vale comparando Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. Aqui no Pará, ou no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, os clubes são super regionalizados. Então, não tem jeito. Se tu não olhar para o teu quintal, né, as coisas não vão. Não tem como um clube desgarrar. Não, isso não vai acontecer. Não adianta, galera. Mas enfim, isso é papo para outro dia, isso é resenha para outro dia. Quero ouvir tua opinião aqui, né? O que é que tu achou? Obviamente, essa comparação para mim, mínima, né? Olhando as mesmas condições praticamente que o rival tem com as nossas. E mais, tá? E mais. Porque a gente ainda se gaba de dizer, mas mal ou bem a Curuzu ainda é menos pior que o Baenão. Nós temos hotel de concentração, não gasta com hotel. Mal ou bem a Novos Rumos tinha deixado o Paysandu levemente ali com uma certa estrutura, né? O CT não é um grande CT, mas tem 2 campos, está inaugurando o terceiro campo. Então, os caras tiveram uma arrecadação similar à nossa e subiram. E a nossa arrecadação com uma estrutura que supostamente a nossa é maior do que rival, olha o nosso desempenho. Então, inclusive para a contratação de jogadores também, a gente sabe do custo norte para contratar, então não tem como a gente não olhar para o nosso quintal e comparar. Seria diferente se o nosso rival tivesse uma arrecadação o dobro,
o triplo, aí beleza. Aí eu dizia, cara, não tem como, os caras tiveram uma super arrecadação, mas tá aí, a arrecadação, né? Agora, claro, é de se pensar, pô, de repente, né, como o jornalista Abner Luiz falou, existem investidores ocultos colocando dinheiro no remo. Só que isso, por enquanto, ainda não veio à tona. Então, enquanto isso não vem à tona, o que a gente vai ficar é com essas duas matérias que a arrecadação foi similar, né? Mas quero ouvir tua opinião. Coloca aqui tua opinião. Tu acha que financeiramente, né, o rival levou vantagem porque soube trabalhar melhor na contratação ou levou vantagem porque existem esses investidores aí que o jornalista Abner Luiz falou, né? E com isso tirou uma vantagem. Quero ouvir tua opinião aqui nos comentários. Tchau, tchau, saudações bicolores e até a próxima.